Oi, Simone, bem-vinda. Olha só, Vitor, Angélica, Yasmin, Nayara. Hoje, gente, eu queria que a Nayara que estivesse falando aqui. Mas um dia a gente vai conseguir esse momento, né, Nayara? Maria Luísa, minha xará, olha só. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu me atrasei, eu estava aqui numa reunião e é interessante como que quando a gente se propõe a trabalhar um tema, a refletir, né, sobre algo, parece que vem várias situações na nossa vida para nos fazer exercitar aquele tema, né? Gente, o que eu precisei de exercitar a comunicação assertiva de ontem para hoje. Ai, ai. Eu acho que eu vou começar aqui com vocês, né? Também pedindo desculpa pelo atraso. Deixa eu colocar aqui. Pedindo desculpa pelo atraso, né? 15 minutinhos aí para eu me reorganizar aqui após a reunião. E agradeço vocês por aguardarem, por estarem aqui, para a gente compartilhar esse momento. Esse momento é um momento de autocuidado, em que a gente desata as nossas amarras, a gente relaxa um pouco, respira fundo, se conecta com o bem, com as habilidades para a vida, com os ensinamentos de Jesus. E eu gosto sempre de lembrar, né, hoje já é o nosso terceiro encontro, que esse momento ele não tem a pretensão de dizer de uma religião específica. Então é um momento para a gente conectar com todas as religiões, com o ser integral que somos, um ser biológico, emocional, social e espiritual também, né? Então, os nossos 10 encontros serão baseados naquele livro que eu compartilhei com vocês, Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, que são 2 autores da psicologia, né? Hoje a gente até está brincando aqui com um efeito, né? Vocês viram aí que legal? Para ver se a gente refresca um pouco com essas gotinhas de neve nos envolvendo. Eu espero que possa envolver vocês também, né? Agora eu nem sei tirar esse efeito, hein? Vou deixar ele um pouquinho aqui com a gente. Então, como é de costume, esse momentinho das 18 horas, nós fazemos primeiro um exercício de conexão com a gente mesmo. E hoje que a gente vai falar e refletir sobre a comunicação, eu convido vocês a respirar fundo, prestar atenção na sua respiração. Como está o seu corpo agora? Preste atenção na temperatura, nos sons à sua volta. Todos os sons fazem parte dessa conexão que a gente faz. Se você sentir a vontade de fechar os olhos, pode fechar. Se quiser ficar com os olhos abertos, tudo certo. Firme em algum ponto e se permita perceber o momento presente do jeito que ele se manifesta, com tudo que ele traz. E assim agora, a gente concentrados no nosso corpo, no ambiente que a gente está, nas sensações. Hoje eu convido vocês a dar uma atenção especial quando percebem a respiração para a região da garganta. Sinta o ar entrar e sinta essa região do seu pescoço. Sinta o ar entrando pelas narinas, descendo, movimentando os seus pulmões. E assim eu convido vocês a perceber o quanto de células se movimentam
nessa região do pescoço, sentindo a região da pele, a região da garganta, a deglutição da saliva, toda a região da boca, dos sons que ela permite sair. Quantos músculos se movimentam, né, quando a gente fala. E assim, enquanto você faz essa meditação, do jeito que você está, eu te convido a inspirar e quando você soltar o ar, fazer algum som de alguma vogal. Pode ser o A, o E, ó. Perceba toda essa região que permite que você fale, que você se expresse, que você se comunique. Te convido a perceber também toda a região do seu abdômen, o diafragma, que permite a voz. E assim agora, a gente vai perceber todo o corpo. Quando falamos de comunicação, não é só a voz, é todo o nosso corpo que comunica. O que o seu corpo está comunicando agora para você? Tem alguma região que está tensa, que está desconfortável? Você está sentindo alguma dor? O que essa dor comunica? Você está sentindo algum bem-estar? O que esse bem-estar comunica para você? E assim, conectados agora, nesse instante, percebendo o corpo, a voz, o ambiente. Se você estiver de olhos fechados, te convido aos poucos no seu tempo abrindo os olhos. Se tiver vontade, você que está aí em casa, ninguém está vendo, né? Faz um alongamento, espreguiça. Tem alguma parte do seu corpo, quando você observou que está tensa, precisando alongar, precisando se cuidar? Você pode fazer isso agora, se você tiver vontade. E assim, damos continuidade agora a essa nossa reflexão. Percebi que pessoas queridas chegaram aqui, a professora Liana também, que trabalha com as habilidades para a vida, Elizabeth, a Duda, a Tati, Raíssa, quantas pessoas queridas aqui fazendo parte desse momento. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse filtro. Acho que saiu, né, gente? Olha, tem vários, tem jeito de ir trocando os filtros. A gente pode usar isso como ferramenta, né? Gostei. Que alegria, né, gente, estarmos aqui então em mais uma tarde para a gente refletir sobre esses temas. Então, vamos lá. Saiu o filtro ou saiu a minha tela, Simone? Eu aprendendo aqui a lidar com o Instagram. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, o filtro. Então tá certo. Tá tudo certo. Mamãe tá aqui, ó. Suzana. Muito bom. Então vamos começar a nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão, né, se refere a uma das habilidades para a vida, que é a comunicação assertiva, ela também é muito bem esclarecida nesse livro aqui. Vocês já viram esse livro?
eu compartilhei um tempo, né, no meu Instagram, que é uma abordagem tão coerente, assim, que nos auxilia tanto, e ele traz uma linguagem tão simples, que é da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Tem um jeito diferente de falar. Então, ele traz para a gente alguns princípios sobre essa comunicação assertiva. Então, antes da gente falar da comunicação assertiva, a gente pode também refletir sobre 2 outros tipos de comunicação. Vocês sabem qual é? Quais são esses 2 outros tipos? O que não é assertivo é o quê? Deixa eu ver se alguém compartilha. Quais são os outros tipos de comunicação que a gente vê? Vou dar a cola aqui. Então, a comunicação agressiva e a comunicação passiva. E é tão interessante que os autores desse livro aqui, que a gente está estudando, eles são psicólogos. E eles trouxeram no início do capítulo um caso de uma paciente que eles atenderam, a Laura. O que aconteceu é um nome fictício, claro, né? Só para a gente ir conectando. Que ela era uma pessoa muito religiosa. E acontecia que ela pensava que para seguir os exemplos de Jesus, ela precisava ter uma postura passiva diante das situações. Aceitar que todos fizessem o que queriam com ela, falassem o que queriam. Então, ela não se posicionava diante das situações e o argumento que ela tinha era a crença religiosa. E ela dizia que para ser uma boa cristã, a gente tem que ser passiva, né? Tem essa postura passiva. E a postura passiva é como? Né? A gente vê que é bem além da gente olhar só a fala, também é uma postura corporal, uma postura submissa. E muitas pessoas confundem, né? Nessas questões, trazem como argumentos religiosos essa crença. E na psicologia, a gente não questiona, assim, as crenças religiosas, respeita a crença religiosa de cada um. E como ela tinha isso muito forte, essa questão cristã muito forte, esses psicólogos, eles recomendaram para ela a buscar na Bíblia exemplos em que Jesus teve uma postura passiva diante da vida, diante das situações. E ela chegou no outro dia do atendimento, assim, super empolgada, que ela percebeu que a postura de Jesus não era passiva. Ele se posicionava diante das situações. Ele expressava o que ele sentia e respeitava o que o outro sentia. Então ela começou a perceber que aquela crença que ela tinha de ter que ser passivo, de ter que aceitar tudo e às vezes suprimir o que ela acreditava, o que ela sentia, e isso estava adoecendo essa jovem, né? Então, a partir desse contato com as lições de Jesus, com esse outro olhar, olhando a postura dele diante das situações, ela começou a refletir e a pensar em outros posicionamentos que ela poderia ter. Interessante isso, né, gente? Então, com respeito à crença religiosa dela, eles foram trabalhando esses outros tipos, né? Então, ele traz para a gente esse estilo passivo, que é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. São pouco expressivas nos sentimentos positivos, como ternura, como carinho. Nem os sentimentos de cuidado com o outro ela não consegue muito expressar. Não consegue expressar quando ama, não consegue dar um abraço, quando tem essa vontade, né, de dar um abraço no outro. Agora a gente não pode sair abraçando, mas expressar o carinho, expressar a gratidão. Esse comportamento passivo tem até essa dificuldade. E também tem dificuldade de expressar sentimentos que traz aqui negativos, não no sentido de ruim, né?
mas que são desagradáveis, como o aborrecimento e a raiva. Temem desagradar os outros, evitam tanto quanto possível recusar pedidos e tendem a guardar suas opiniões para si próprias. Olha só. Então, uma postura passiva é quando só o outro importa. Só o que você pensa, só o que você sente importa. Eu me anulo diante dos outros, diante das decisões, diante da vida. E quando a gente olha nesses exemplos históricos de Jesus, Jesus se anulava? Será que se Jesus tivesse uma postura passiva, ele teria dividido essa humanidade, né? Antes e após dele? Esses ensinamentos estariam aqui com a gente até hoje? E assim a gente começa a refletir, como Laura refletiu, né? E tem também o outro lado. Vamos imaginar como se fosse uma linha assim, né? De cá tem uma linha, o mínimo é o passivo e do outro lado o agressivo. E no meio dessa linha, o estilo assertivo. Então, se o passivo eu não respeito a mim, só respeito o outro, o agressivo, ele só respeita a si e ignora o outro. Então, só o que eu sinto e penso é importante. O que você pensa e sente não é importante. Como que vocês visualizam assim uma postura de uma pessoa que tem a predominância do comportamento agressivo? Então, aqui tem um comportamento passivo, às vezes uma postura assim mais para baixo, né? Fala baixinho, às vezes com lentidão na fala. Então, a gente olha todo esse contexto. E a agressiva? Às vezes fala mais alto, impõe, né? Uma postura assim superior, porque só o que eu penso e sinto importa. E então, aqui ele fala que são as pessoas consideradas como pavio curto, que agem impulsivamente e de maneira incisiva. O estilo agressivo envolve a autovalorização excessiva e, frequentemente, a desvalorização do outro. Então, a gente vê esses dois estilos de comunicação bem estabelecidos aqui, né? O estilo agressivo, o estilo passivo. E o meio termo, o estilo assertivo. O estilo assertivo envolve afirmação pessoal, porém com respeito ao interlocutor. Então, é um estilo que eu respeito o que eu sinto, o que eu penso, e eu respeito o que você sente e o que você pensa também. Tem esse equilíbrio. Não é só o outro que é importante, como no passivo, e nem é só eu que sou importante, que é o agressivo. Então, a assertividade é uma habilidade de enfrentamento, defesa de direitos e exercício da cidadania. E assim a gente começa a pensar aqui juntos, né? Então, qual é o estilo que mais nos aproxima da comunicação que a gente deseja exercer? Será como está a nossa comunicação? Será que a gente está mais passivo, mais agressivo ou mais assertivo? Vamos pensar nos relacionamentos que a gente tem atuais? E naqueles relacionamentos de conflito que a gente vive? Como é a nossa comunicação? Esse livro do Marshall Rosenberg, ele foi escrito, né, com experiências de grandes conflitos. Então, ele vivenciou situações extremas e, a partir dessas situações, ele começou a exercitar essa comunicação não violenta e a descrever ferramentas que nos auxiliassem a conectar com essa comunicação, né? Então, com exemplos bem práticos para nos auxiliar, a gente vai fazendo esses exercícios, às vezes, assim, mais no automático, né? Mas depois eles se tornam naturais. E aí ele traz para a gente que para que a gente consiga ter essa conexão com o outro e conexão com a gente, que olhem que interessante, o primeiro dia a gente conversou sobre o autoconhecimento, depois sobre a empatia e agora a comunicação assertiva. É uma conexão,
Então, eu busco me conhecer, estar presente, entender quem eu sou, os meus propósitos. Eu busco olhar para o outro, na empatia, de compreender o lado do outro, pela perspectiva dele. E assim eu encontro esse equilíbrio de me respeitar e de respeitar o outro. E essa comunicação não violenta, ela traz alguns passos importantes. Que o primeiro passo é a observação. Às vezes a gente fica querendo interpretar as coisas, né? Cria histórias. Então, se alguém às vezes está perto de nós e está com um olhar cansado, assim, né? A gente olha e fala, olha, fulano está entediado comigo. Está desmerecendo o que eu estou falando, né? Nós não sabemos o que realmente se passa no outro. Aí, quando eu falo da observação, eu dou um passo atrás para os meus julgamentos, as minhas interpretações. É só o que eu vejo, o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo uma pessoa que está cansada, que está triste, ou que está feliz, ou que está concentrada, sem interpretar, sem colocar histórias assim no que o outro está fazendo, o que o outro está expressando, né? Então é o primeiro passo para uma comunicação não violenta que ele traz, é a observação, sem julgamento. O segundo passo é conectar com o que você está sentindo. Então não é ficar julgando o que o outro está sentindo, né? Então eu observo isso. O que eu estou sentindo? A gente está sempre perguntando uns para os outros, né? Oi, tudo bem? A gente às vezes está querendo saber sobre o que o outro está sentindo. Ou a gente está só perguntando como uma pergunta rotineira. Talvez nem teríamos condição de parar para escutar. Então já é um convite. Oi, tudo bem? Que a gente já começa a pensar. Quando alguém perguntar isso para a gente conectar com os sentimentos. O que eu estou sentindo agora? O que você está sentindo? A partir disso, eu consigo me conectar com aquele momento, com aquela comunicação. Eu olho o outro, eu me percebo nessa relação. E assim, ele traz pra gente, né, o alto custo dos sentimentos não expressos. Vem trazendo vários exemplos aqui sobre sentimentos. Eu achei interessante, um dia eu vi esse curso da comunicação não violenta, os instrutores andam com os sentimentos no bolso. Hoje eu esqueci de trazer a água e tá me dando uma coceira aqui na garganta. Peço desculpa aí. Vai passando, né? Então, olha, só de eu assumir que eu estou sentindo assim, parece que já diminuiu a coceira. Interessante, né? Eles andam, gente, com esses sentimentos aqui escritos no bolso. Porque nomear sentimento é algo muito difícil. Não é fácil. A gente não aprende isso desde criança. Pelo contrário, o que a gente aprende é engole o choro, né? Isso não é nada. A gente não aprende a identificar isso que eu estou sentindo é raiva. Isso é medo. Isso é tristeza. Isso é dor. A gente não aprende isso, né? Então, a importância da gente já ir trabalhando com a gente e com as crianças também, identificando esses sentimentos. E a partir do sentimento que a gente identifica, também sem nos julgar, que às vezes a gente não se permite sentir raiva, e tudo que a gente esconde, né, aparece de uma forma inesperada. E aí a gente pode se assustar. Acolher os sentimentos, olhar o que essa raiva significa, esse medo, essa insegurança, né? Então, a partir da identificação dos sentimentos, a gente vai olhar para qual que é a minha necessidade.
Por exemplo, a gente chegou em casa cansado, né? Trabalhou o dia todo, para quem está trabalhando fora de casa, e chega e está uma bagunça a casa. E aí você tem a necessidade que estivesse tudo organizado, né? E as pessoas da sua convivência não estavam com essa necessidade de organização. Era uma necessidade sua. E aí você às vezes chega julgando. Nossa, mas que povo preguiçoso. Eu não estou falando que eu observei, já estou julgando, né, aquilo. E aí eu não conecto com o meu sentimento. O que eu estou sentindo aqui? Por que eu estou sentindo isso? Como que essa minha necessidade pode ser realmente atendida? E aí quando eu começo a brigar e a xingar as pessoas porque elas são preguiçosas nesse lado agressivo, eu me distancio ainda mais da minha necessidade ser atendida. E aí ele traz pra gente dessa identificação da necessidade e depois fazer um pedido. Às vezes a gente não consegue expressar o que a gente deseja, né? Então eu observei que a casa está desorganizada. Eu sinto, às vezes, eu sinto raiva, eu sinto que eu tô cansada, né? Eu me sinto um pouco, deixa eu até olhar aqui alguns, chateada, confusa, não sei o que cada um pode sentir quando chega na casa que está desorganizada, né, Vitor? Então, a gente olhar para isso. O que eu senti quando eu vi isso? Qual que é a minha necessidade? E tudo isso respeitando a mim, respeitando o outro e assim fazer um pedido. Tem uma história que eu acho ela muito interessante de um casal, que é a história do miolo do pão. Não sei se vocês já conhecem. Um casal durante 30 anos, mais de 30 anos já estavam velhinhos. E eles tinham uma condição financeira bem baixa. E assim, eles podiam comprar só um pão por dia. Por muitos anos, eles compravam um pão. E esse pão tinha que ser dividido. Então o esposo, ele pegava, partia o pão, entregava o miolo do pão para a esposa e assim eles comiam aquela alimentação. Já que eles estavam bem velhinhos, esse senhor começou a pensar, eu acho que já está quase na hora de eu ir embora dessa terra, então eu tenho uma vontade de comer o miolinho do pão. Já são 30 anos que eu convivo com a minha esposa e todos os dias eu como a casquinha do pão e dou o miolinho do pão para ela. E assim ele foi e trocou. Quando ele trocou e deu a casca do pão para a esposa, sabem o que aconteceu com essa esposa? Lágrimas começaram a descer dos olhos dela. E lágrimas assim abundantes, sabe? E aí a culpa desse senhor ficou muito grande. Ele, desculpa, ia trocar, né? Falou assim, não, pode comer o miolinho do pão. E aí ela falou assim, que ela amava, pode comer a casquinha, era o miolinho mesmo, que ela amava a casquinha do pão. E durante 30 anos, eles comeram sem gostar, né? Ele comia a casca pensando que ela queria o miolo e ela comia o miolo pensando que ele gostava da casquinha do pão. E ela ficou emocionada, pois ele tinha oferecido aquilo para ela. Então, quantas vezes a gente não faz um pedido, a gente não expressa o que a gente precisa para o outro não vai saber, né? A gente, às vezes, assim, vejo alguns comportamentos das mulheres, né? Às vezes a gente tem pensa que os esposos vão adivinhar o que a gente necessita ou vice-versa, né? A gente pensa que o outro tem uma obrigação de saber e a gente não conta. Então, a importância da gente fazer um pedido do que a gente necessita. Mas se eu nem olho para o que eu necessito, se eu nem sei o que eu estou sentindo e se eu nem observo as coisas, como que eu vou fazer esse pedido de maneira respeitosa? Então, são esses passos que nos ajudam a começar a conectar com essa comunicação não violenta. E assim a gente se propôs aqui a trazer esses fatos históricos, né, da vida de Jesus, baseando no livro,
E aí a gente escolheu essa passagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para nos fazer refletir sobre a comunicação em um momento que a gente é testado, né? Quando uma pessoa chega para a gente, testando a gente, como testou Jesus, aquele homem testou Jesus, que ele queria colocar Jesus numa situação difícil, da isenção dos impostos, né? Então, Jesus teve essa sabedoria de ter esse controle emocional, de identificar o que ele estava observando, necessitando, de comunicar, de fazer o outro refletir, de respeitar a si o que ele estava defendendo, né? Que era esse reino de Deus, e respeitar as leis que aquele homem defendia. Ele respeitou o homem, ele respeitou a si, ele não descumpriu com as leis e nos fez refletir sobre a importância da gente respeitar, né, uns aos outros e de se posicionar também diante das situações. Em várias citações que a gente vai olhando, como eu disse, eu não tenho pretensão de fazer nenhum aprofundamento, que não sou teóloga, né? E nem, assim, muito conhecedora, eu sou só aprendiz mesmo, que compartilho com vocês um pouquinho das experiências do livro. E a gente vê também várias passagens que Jesus se refere à importância das nossas palavras. Como aquele dia que os discípulos estavam indo para uma refeição e sentaram à mesa sem lavar as mãos. Então as pessoas que estavam ali começaram a criticar. Nossa, mas que hábito estranho, né? Eles estão indo comer sem lavar as mãos, que falta de higiene e tudo. E aí foi trazida uma reflexão de que, às vezes, o que sai pela boca nos torna mais, ele traz essa questão da impureza, né, do que o que entra. Então, que o que sai da boca parte do coração. E é isso que torna um homem impuro. Então, trabalhar esses sentimentos, acolher esses sentimentos, direcionar esses sentimentos, essas necessidades, nos ajuda a conectar uns com os outros de uma forma mais efetiva, de uma forma mais assertiva. Diversos são os exemplos que a gente pode pensar na importância da palavra. A gente começou a fazer essa meditação, quantas células se movimentam para que a gente comunique? O ar, a gente precisa de tantas coisas, né? E parece uma coisa tão automática, mas se a gente for parar para pensar, quanto trabalho acontece aqui, né? Então, o que a gente anda comunicando? Será que a gente está sendo ouvido? Será que a gente está conseguindo expressar? Então, são reflexões para a gente ir preparando aí para esse momento, que é um momento de Natal, que as pessoas param para se reunirem, né? Na medida do possível, agora com a pandemia, mas para lembrar desse nascimento de Jesus, para buscar uma solidariedade, uma troca de presentes. E assim a gente pode pensar, o que está guardado aí de palavras que precisam ser ditas? Então vamos pensar nas palavras que estão sendo ditas e assim ir refletindo sobre essa comunicação que estamos levando, né? E aí, pessoal, conseguiram pensar em maneiras de comunicar assertivo? Esse é um tema para mim dos mais difíceis. É um esforço constante, né, gente? Essa comunicação. Eu não sei se para vocês é fácil.
tantas situações que acontecem, né? Por exemplo, situações que a gente precisa dizer não, que às vezes a gente vai discordar de algo, né? Situações complexas para nós. Até aqui no livro traz várias situações, como fazer e recusar pedidos, lidar com críticas. Essa questão de lidar com críticas, eu gosto de assistir a professora Lucilena Galvão. E ontem ela postou algo muito interessante, que ela trouxe, né? Ela trouxe pra gente o seguinte, uma reflexão, que quando a gente tem um sonho e tá começando a brotar na nossa mente, nos nossos pensamentos esse sonho, a gente não deve sair comunicando de qualquer forma, sem dar a devida seriedade e em momentos inapropriados. Às vezes a gente fica numa empolgação, né? Tem uma ideia, a gente já sai falando essa ideia, tem um plano, e às vezes eu vou falar com alguém que, como é uma ideia imatura, que está começando agora, ela não vai compreender. E às vezes planos que poderiam ser lindos, poderiam auxiliar um monte de gente, eles são camuflados, eles são abafados pelas críticas que a gente recebe, né? Aqui na comunicação. Então, saber lidar com essas críticas é algo que quando a gente está no início de algum sonho, de algum projeto, é mais difícil, porque elas estão ainda muito insustentadas, né? Insustentáveis. Aí ela até refere assim, como se fosse uma plumagem, que para a gente compartilhar com muitas pessoas ou com alguém que às vezes não vai compreender, para a gente esperar ter uma formação de uma pena, né? De estar mais firme. Então, enquanto estiver numa plumagem, que a gente se fortaleça, a gente vai trabalhando nessa ideia, nesse plano. Então, a importância desse comunicar, né, na hora certa. Então, é um assunto importante que eu preciso falar com alguém. Então, eu vou criar um momento para falar com isso, que a pessoa vai ter a oportunidade de me ouvir. Eu peço ela um tempo. Eu gostaria de conversar com você. Eu preciso conversar com calma, é algo importante. Então, pedir esse tempo, né? Valorizar esse tempo desse diálogo. Que às vezes a gente não cria esse espaço para essa conversa, fala de qualquer jeito. E quando a gente está com muita raiva? Será que quando a gente está com muita raiva é hora de ter esse diálogo? O que costuma acontecer? Tem uma ferramenta da disciplina positiva que ajuda demais nesse aspecto, que é a pausa positiva. Ajuda muito na comunicação, né? Que quando a raiva vem, em momentos de muita alegria, de muita raiva, de muitas emoções, a gente deve ter cautela no que a gente vai comunicar, no que a gente vai falar. Então, dar essa pausa positiva, de sair um pouco daquele contexto, de respirar, de colocar as ideias, os sentimentos, né, no equilíbrio, auxilia muito os momentos de comunicação. Na relação com as crianças, né? Então, quando uma criança está ali dando birra numa crise, e aí deixa a gente nervoso, com raiva, a gente vai resolver o problema, nem ela vai conseguir nos ouvir, nem a gente vai conseguir expressar. Assim com as pessoas do nosso cotidiano, se a pessoa estiver muito nervosa. Então, a gente ter essa sensibilidade de esperar o momento certo para nos expressar, né? Prestar atenção, expressar com consciência, pode auxiliar nesses aspectos também da comunicação assertiva. Então, saber lidar com críticas é preciso se conhecer. Será que eu acato tudo que os outros dizem para mim nesse estilo passivo? Ou será que eu revido a tudo que dizem no estilo agressivo?
Ou será que eu encontro esse meio termo de observar essa crítica, de não levar para o lado pessoal, né? De observar as necessidades do outro, de observar o meu contexto, pensar em que eu posso melhorar, em que às vezes é mais uma interpretação do outro, me proteger. Então são várias nuances, né? Da gente refletir. Então, a gente vê que essa passagem, dai a César o que é de César, nos ajuda a esse posicionamento, a esse respeito. Acho que a Elizabeth trouxe para a gente aqui a importância da gente usar as palavras com afeto, com ternura, né? Então, quando a gente expressa com mais calma, com mais assertividade, a gente se conecta mais com o outro. Deixa eu ver aqui, olha só, tia Celina, Ludmila, Yara. Que bom que estamos todos aqui refletindo sobre essas comunicações, esses jeitos de comunicar, né? Então, para a gente ir encerrando esse momento, eu gostaria que vocês pensassem em algumas situações. Por exemplo, se você chega na casa de alguém e ela preparou uma comida que você não pode comer, que te faz mal, e foi o único prato que ela preparou com todo carinho, como que você comunicaria assertivamente para essa pessoa? Vamos pensar nessas situações? Será que a gente agiria de modo passivo? Será que a gente agiria de modo agressivo? Ou a gente vai já conseguindo usar essa ferramenta do assertivo? Você teve que enfrentar uma fila do banco, né? Lá da Caixa Econômica. Esses dias eu passei, estava quilométrica a fila. E aí, nesse tempo de pandemia, os atendimentos restritos, alguém passa na sua frente, na cara dura ali, entra na sua frente. Como que você reagiria? Como que a gente poderia comunicar de modo assertivo? Respeitando o outro, respeitando a nós mesmos. Sem ser passivo, sem ser agressivo. Quando a gente é testado, quando alguém nos ofende, como foi o caso, né, de Jesus nessa parábola, nessa passagem, aliás, que não é uma parábola, né? É uma passagem de Jesus, dai a César o que é de César, que ele traz essa lição. Quando a gente é testado, quando alguém chega para nos criticar, como que a gente costuma reagir? Será que a gente anda acatando essas agressões? Ou a gente consegue se posicionar assertivamente, sem agredir o outro? Olha, Elizabeth está treinando aqui a comunicação assertiva. Diante do prato, né, que foi preparado para você, primeiramente agradece pelo preparo do prato e explica o real motivo da restrição. Então, você valorizou a pessoa que preparou e se valorizou também, né? Respeitou. Se fosse no estilo passivo, às vezes a pessoa ia comer e passar mal depois, né? E no agressivo, às vezes falar de uma forma ofensiva sobre aquilo que ela recebeu. E no estilo assertivo tem esse equilíbrio do respeito ao outro e respeito a mim, né? Muito bom, muito bom. A gente vai treinando, né? A assertividade nem sempre é fácil. E tem situações que às vezes é necessário, né? Um posicionamento mais firme. Eu gosto da disciplina positiva que ela traz, que a firmeza é um respeito a gente mesmo, né?
E a gentileza é o respeito ao outro. E a firmeza e a gentileza não são opostas, elas podem estar numa mesma relação. Ser firme e gentil. Para isso a gente precisa se conhecer, prestar atenção no contexto, no que está observando, sentindo, necessitando e fazer o pedido, comunicar ao outro, né? Então, que a gente possa fazer um bom uso das nossas palavras durante essa noite, expressar, né, sentimentos positivos para quem a gente ama, ter empatia pelo preparo que o outro teve e explicar o porquê não pode comer determinado alimento. Isso. No mesmo sentido da Elizabeth, né, Nayara, ter essa empatia. Olha só, você preparou com tanto carinho esse prato, né? Eu não posso comer por conta disso, daquilo. E se for um prato que a gente não gosta, que até pode comer, mas não gosta? Aí enrola, né? Ai, ai. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Chegar num lugar e alguém te oferecer uma coisa que você não gosta. Agora a gente já está treinando essa comunicação assertiva, né? Respeitando o outro, respeitando a nós mesmos. Pensa, gente, como que isso pode auxiliar nos relacionamentos? Todos os relacionamentos, né? Eu acho que tinha que ser uma disciplina da escola, a comunicação assertiva. Uma disciplina para a gente poder... Agora já até tem, né? Estou aqui no curso técnico e tem a disciplina de relações humanas, que a gente trabalha comunicação. Olha que legal. Então, isso é importante demais, pode nos ajudar tanto. Como ser assertivo com alguém que é agressivo com a gente? Esse foi um caso, Elizabeth, que trouxe aqui, ó, pra gente. Tem situações que a assertividade não cabe. Por exemplo, se alguém é muito agressivo e não vai te entender, você expressando seus sentimentos, né? Você expressando seus pensamentos, às vezes um chefe muito bravo, aqui ele conta a história de um chefe. Um chefe que todos os dias ele chegava nesse funcionário e todos os problemas da empresa ele depositava lá. E xingava e falava. E aí esse funcionário pensou assim, se eu começar a ser assertivo aqui, ele vai me mandar embora. Eu falar assim, olha, eu estou observando que o senhor está falando mais alto comigo. Isso faz eu me sentir triste, magoado. Então eu precisava que o senhor falasse mais com educação, né? Ele seria mandado embora. Pelo jeito que o chefe era, pelo temperamento, pela agressividade que o outro manifestava, né? Então ele criou uma forma bem interessante. Aqui no livro ele conta que ele começou a olhar para o pescoço do chefe, um dia que ele estava bem nervoso, exaltado. E aí esse homem, o funcionário, começou a olhar para o pescoço do chefe e olhar fixamente. Veio essa ideia assim para ele. E olhar fixamente que o chefe desconcentrou, pensou, o que você está olhando aqui para o meu pescoço? E ele, quando o senhor fica nervoso, a sua veia, a aorta, ela fica levantada. Ele começou, e eu estou observando isso. E eu estou observando que quando fica levantada, às vezes a pressão do senhor pode estar mais alta. E quando a pressão fica alta, eu tenho um primo que morreu, ele tinha uma história assim, né? Com pressão alta e com uma dificuldade, deu um infarto fulminante. E aí eu tô observando isso, então ele desviou a atenção. E aí ele não usou esse espaço dessa forma assim, né? E depois desse dia, ele contou aqui, né, nessa experiência, que o chefe nunca mais entrou na sala daquele jeito, que ele se percebeu. Então, ele usou dessa ferramenta, né? Então, se eu vou ser assertivo com alguém que tá ali, né? Tô sofrendo, às vezes, um assalto.
Se eu tiver bem treinada nessas habilidades, até é possível, como o Marshall Rosenberg contou várias situações de conectar. Um dia que ele estava trabalhando no serviço de assistência social que ofertava moradias para as pessoas. E aí um homem chegou com uma faca, porque ele não tinha ganhado a moradia, e falou assim: o senhor vai me passar essa moradia agora, porque senão eu vou matar todo mundo aqui. E esse senhor com uma faca, ele já tinha treino, né, gente? Eu não daria conta nunca. Ele se conectou com ele, e aí olhou pelas necessidades e falou assim: eu tô percebendo que o senhor tá muito bravo. E eu tô muito bravo mesmo, e eu vou matar todo mundo, o senhor falava, né? Que ele queria muita moradia. E aí ele continuou aprofundando nesses sentimentos. Será que o senhor tá muito bravo porque sua família não tem onde dormir essa noite? E aí ele foi aprofundando nisso, que esse senhor que chegou ali todo agressivo, começou a chorar. E falou assim: eu estou desesperado. Meus filhos não têm onde dormir. E aí ele conectou com a necessidade daquele homem. Ele conseguiu fazer isso. Agora a gente que está treinando, pelo menos eu, né? Ainda não consigo fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado de tentar exercitar essas ferramentas com pessoas que estão muito agressivas, né? Até aqui no livro de habilidades sociais do Del Prete, eles não recomendam em situações de muita agressividade, como a do chefe, né? Que você estava ali correndo um risco, ou de exercitar essa empatia. Então é melhor se afastar, buscar se proteger, buscar um momento que as pessoas estiverem mais calmas, né? E a gente que não está conseguindo exercitar essa assertividade, como que a gente vai querer criar expectativa que todas as pessoas à nossa volta deveriam ser assertivas, né? A gente aprende um conhecimento novo e fica todo empolgado, querendo que todo mundo saiba, e a gente já vai falando, chega, aprendi que a comunicação assertiva, ela é diferente ela é diferente da passiva, da agressiva, e aí a gente sai dando esse conceito para todo mundo, né? E numa expectativa que agora todo mundo vai comunicar com a gente, expressando sentimentos, respeitando a nós. E não é assim, isso é um ideal. Então a gente vai treinando essa habilidade ao longo da vida, né? Vai exercitando, vai entendendo que nem todo mundo tem esses recursos. E se a gente tem, a gente consegue não se misturar com esse nervosismo do outro, com a ira do outro, se proteger, expressar o que sente na medida do possível, né? Mas que bom, Elizabeth, que você trouxe essa pergunta, que foi exatamente uma das questões aqui do livro também. A Sabrina falando, se você não dá... Ixi, Sabrina! Eu também, como eu disse para vocês, eu estou compartilhando essas reflexões que estão aqui na teoria no esforço de conseguir lidar, também desenvolver essas habilidades, como aprendiz também. Então, a gente vê que nem em todos os casos a gente vai conseguir aplicar esses passos da comunicação assertiva. E aí, tem vários exemplos aqui no livro, né? Depois eu acho que eu até recomendo, se vocês quiserem, né, adquirir esse livro. Ele traz de uma maneira bem simples e bem completa, sem pender para uma religião ou outra, de uma maneira assim bem inclusiva, sobre as habilidades sociais e o modelo de Jesus, né? Então, comunicar é uma habilidade que a gente vai treinando todo dia. Sabrina, bondade sua, né? Gratidão pelo carinho. É bom demais a gente ter amigo, não é? Amigo vê a gente com um olhar tão bom que a gente até desata, assim, né? A gente até consegue comunicar melhor, sem esse tanto de medo das críticas, e consegue nos conectar com quem nós somos, com quem o outro é. Então eu espero que um pouquinho dessas reflexões possa nos auxiliar a refletir sobre como estamos nos comunicando, sobre como nós queremos comunicar, o que precisa ser expresso, da gente aumentar o som da nossa voz,
para levar adiante os nossos sonhos. Não deixar que as pessoas, às vezes por alguma crítica, que não é de maldade, assim, que talvez é por não compreender aquele sonho, né? Às vezes não deixar que os nossos sonhos se esmoreçam por críticas, que a gente saiba se proteger nossos sonhos, nossos ideais, né? Valorizar o outro, valorizar a gente e assim ir prosseguindo nessa caminhada da vida, né? Gratidão, gratidão a cada um que esteve aqui. Olha só, tia Terezinha, Sabrina, a Lília, o pessoal de Franca, as professoras, a Melanie, Beatriz. Gratidão, gente, por cada um. Nossa, o tempo passa rápido demais. A nossa proposta era meia horinha só, já são mais de 7 horas, né? Acho que a gente tem que ir caminhando para o encerramento. Então, que a gente possa fazer esse exercício de observar, sentir, perceber a nossa necessidade e fazer um pedido, né? Esses 4 passos da comunicação não violenta que podem nos auxiliar no dia a dia. Muito obrigada a cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo, que se permitiu nos se conectar agora, nessa roda, né? Nós estamos aqui, né? Cristiana, que está desde o início. Gratidão, gratidão a cada um que esteve aqui. E estaremos aqui até a véspera de Natal, às 18 horas, para a gente ir se conectando com esse propósito do encerramento do ano, esse propósito das coisas que a gente quer nascer em nós. Então, até essa véspera de Natal, estaremos aqui às 18 horas. Se você puder vir participar com a gente, vai ser uma alegria. Se não puder, quando for às 18 horas, procure fazer algo de bom para alguém, para você mesmo, se conectar, respirar fundo, viu? São 18 horas, então vamos fazer alguma coisa de bem. E também em outros horários do dia também, né? Eu falo às 18 horas para a gente se conectar nesse movimento aqui de nascer as habilidades para a vida em nós com o modelo de Jesus, né? Então, gratidão, uma noite abençoada para todos, né? De boas comunicações. Até amanhã às 18 horas. Agora como que encerra? Aqui. Até amanhã, pessoal.